eu queria dizer do momento que a gente vive. Nós vivemos um momento de muita insensibilidade em relação às pessoas. Nós temos várias pessoas que estão presas desde 8 de janeiro, que não quebraram nada, que não invadiram nada. Quem quebrou, que pague. Estavam na porta de um quartel, foram levados presos. Estão presos desde 8 de janeiro de 2022, não é isso? Um pouquinho depois, né, que foram presos. 2023, foram presos. E nós estamos tocando nossa vida. Tem um monte de gente que está dormindo embaixo de marquise. Eu estava em São Paulo um dia desse, mas um frio. Falei, cara, como que alguém consegue ficar vivo se 11 horas da noite já está um frio desse? Imagina de madrugada. Os meninos do sinal, que a gente fica com medo de ser assalto, não é só querer vender coisa. Vivemos um tempo também de um certo apagão espiritual. Vivemos um tempo em que, quando alguém fala assim, eu sou evangélico, não me disse nada. Na boa, eu sou evangélico. Quando eu era pequeno, alguém falava, eu sou evangélico. Cara, eu já sabia, esse cara não vive em cachaçada, esse cara não fala palavrão, esse cara não vai para as gandaias, esse cara não transa com a namorada enquanto não é casado, esse cara não se mete com propina. Era o que a gente esperava. Alguém fugia disso? Fugia. Por quê? Porque era uma exceção, mas a regra era essa. Hoje não. Hoje o cara fala assim, eu sou evangélico, está fazendo o que aí? Não, pô, estou aqui, esperando para falar com fulano aí. Mas qual é o lance? Não, irmão, tem uma paradinha aí, para pagar um dinheiro, pá. E tu está aqui por quê? Não, estou esperando ali a mulher aí. Pô, mas tu não é casado? Irmão, Deus sabe que esse é meu fraco. Deus sabe que esse é o meu fraco. Quer dizer, então que tu é casado, tu vai pegar outra, que Deus sabe que tu é o teu fraco, que Deus negociou contigo, beleza, é teu fraco. Vivemos um tempo que as pessoas não conhecem mais o poder da oração. Oração é, para muita gente, apenas uma coisa rotineira, não uma coisa de profundidade. Antes de dormir eu oro, Senhor, obrigado pelo dia. Antes de comer eu oro, Senhor, obrigado pela comida. Infelizmente, muitas pessoas, elas transformaram o poder espiritual da oração apenas num ritual. Quantas pessoas que frequentam missas ou cultos e acham que a sua vida espiritual é maravilhosa, porque não falta missa, não falta o culto. Ei, isso tudo é importante, ir na missa e no culto, mas assim, a pergunta é, você vai para o altar de Deus? Você vai a Deus ou você só vai à cerimônia? A cerimônia te pega ou você simplesmente participa? Nós vivemos um tempo em que pessoas que frequentam igrejas participam de molecagem e apoio a pessoas que são bandidas. Enquanto tem gente presa de 8 de janeiro, tem gente que roubou bilhões dos velhinhos do INSS, que saiu pela porta da frente. Tranquilo. Gente que roubou bilhões, não fica preso.
Nós vivemos um tempo em que o certo virou errado e o errado virou certo. Você chega e fala assim: não, você é menino. Não, mas eu não me sinto menino. Pronto, já era. Você já é processado porque você causou uma injúria de falar para o menino de 12 anos que ele é menino. Porque se ele se vê como mulher, ele tem que achar que ele é mulher. Se ele se vê como uma vaca, eu tenho que achar que ele é vaca? Pois tem gente que acha que é isso. Se a pessoa se vê como um gato, já viu gente que fica imitando gato? Já viu? Que lambe leite assim, com a língua, já viu isso? Nós vivemos um tempo muito diferente. Quando eu era pequeno, eu ia para a escola, cara, eu aprendia português, matemática, inglês, biologia e tal, e ninguém tentava atrapalhar minha vida com os meus pais, e ninguém tentava atrapalhar minha vida com a minha pátria, muito pelo contrário, eu ainda tinha organização moral e cívica, e OSPB, Organização Social e Política Brasileira, e a gente aprendia sobre o hino nacional, a bandeira nacional, como é dividido o Estado, a importância do amor à pátria, os fundamentos da civilização. Não tinha nada de formatação para amar exército, amar aeronave. Não tinha isso não, meu filho. Não tinha isso não. Tinha civilidade brasileira. Nossa cultura, nossa mistura, da onde que a gente veio. Olha o índio, olha o africano, olha o português, essa mistura deu a nação brasileira, nós somos tão ecléticos. Era isso que a gente estudava, no SPB. Pessoal que fica criticando aí, não sabe de nada. E é por isso que quando eu era pequeno, tinha programas malucos, e todo mundo levava de boa. Quer um exemplo? Chacrinha. Irmão, Chacrinha era depravado o programa do Chacrinha, não é? Cara, a mulher tudo pelada, rebolando e tal. Aí quem era o jurado do Chacrinha? Rogéria, né? Um travesti, né? Não era? Tinha umas pessoas meio doidas assim, aquela mulher loura. Que maravilha. E todo mundo levava de boa, sim ou não? Levava de boa. Isso na década de 80, amigo. Década de 70, 80? 70, 80. Hoje, tudo que você fala te criminaliza. Hoje, o cara faz uma piada num show, às vezes é de mau humor. Concordo, mas pega 7 anos de cadeia, e quem rouba bilhões da Lava Jato é solto, e agora o dinheiro que ele devolveu, porque ele disse que o roubou, está sendo devolvido para ele. Que país é esse? Pastor, está falando de política hoje? Eu de política? Nenhum momento. Estou falando da nação. Um momento que a gente perdeu a vergonha, um momento que a gente perdeu os valores. Aí eu me lembro de Jacques Rousseau, filósofo francês, que escreveu um livro chamado Confissões, e nesse livro ele diz que quando ele era pequeno ele roubou uma coisa da casa dele, e quem foi acusada foi a empregada, e 40 anos depois ele ainda sofria por ter causado um transtorno para uma pessoa de um roubo que ele fez. Nós estamos perdendo a vergonha na cara, como cidadãos e principalmente como cristãos. Em 2 Reis, capítulo 5, fala de um comandante chamado Naamã. O cara usava uma roupa bonitona, o grande comandante da Síria, Naamã. Mas diz o texto que por dentro ele estava podre, ele tinha lepra, todo leproso. Ei, nós estamos assim, uma casca de beleza instagramável, por dentro muita gente está podre.
Muita gente está estragada, mas por fora a aparência instagramável. Olha para mim, eu sou o sucesso. Mentira. É por isso que eu quero ler com vocês Isaías capítulo 6. Porque Isaías capítulo 6 mostra um momento de virada na vida de alguém que está vivendo uma situação parecida com o caos que a gente vive hoje espiritual, não só fora como dentro da igreja. Igreja não é a atitude em si, a igreja como um todo. Isaías capítulo 6 é o momento de um encontro do profeta Isaías com Deus. E diz assim a Bíblia: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que a brasa tocou os teus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem era Isaías até aí? O texto bíblico não define se ele já era profeta. O texto bíblico não define se ele apenas era um membro de igreja, vamos dizer assim. Eu acredito que Isaías já era profeta, só que era um profeta café com leite, um profeta meia boca, um profeta mais ou menos. Mas um dia ele tem uma visão de Deus, e ele vê o trono de Deus, e quando ele vê isso, tem seis anjos, e os anjos estão ao seu redor, e os anjos cobrem o rosto, cobrem os pés, e voam com as outras 2 asas, e os anjos gritam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E ele fala: misericórdia, eu sou um homem cheio de pecado, eu tenho lábios impuros, como que eu vou morrer, porque eu vi a glória de Deus. E então ele é purificado. Um anjo pega no altar uma brasa viva, traz e toca nos seus lábios e diz: você está purificado agora. E aí Deus fala para ele: eu quero enviar alguém para anunciar minhas boas novas, para anunciar a vinda do Messias, para anunciar a glória de Deus. Quem que eu posso enviar? Ele fala: se o Senhor acredita na minha purificação, quem sou eu para me negar? Eis-me aqui, envia-me a mim. Ei, por mais que você tenha pecados, hoje Deus está dizendo: se eu tocar na tua vida, eu te uso porque você nunca imaginou. Se eu tocar na tua vida, eu te levo pelo Brasil inteiro, pelo mundo afora, anunciando a minha verdade. Mas para haver uma virada na tua vida, 3 coisas são necessárias. Por isso que eu coloquei: faça o seu diagnóstico. 3 coisas são necessárias para que a gente possa fazer uma virada e entrar em 2026 da maneira correta. A primeira coisa que nós precisamos fazer é estar conscientes do momento que nós vivemos. Olha o que diz o versículo 1: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isaías está antenado com o momento que ele vive, no ano em que morreu o rei Uzias. Por que ele fala isso? Porque o rei Uzias foi um dos maiores reis de Judá.
O rei Uzias foi um homem impressionante. Esse homem, ele desenvolveu várias armas de guerra, inclusive lançadores de pedra, para poder jogar pedra no inimigo. Ele se tornou uma força militar que fazia com que os outros inimigos não quisessem invadir a área de Judá, Jerusalém. Ele se tornou um homem também obcecado por projetos na pecuária e na agricultura. Houve muita abundância no tempo de Uzias, não faltava comida para o povo. Ele também fez várias reformas e embelezamento das cidades na sua época. Ele se preocupou com o belo, com a convivência, com a articulação social. Houve muita prosperidade no tempo de Uzias, mas um dia ele se achou. E ele entrou no templo e ele queimou incenso ao Senhor. Incenso ao Senhor, só podia fazer isso o sacerdote. Uzias usurpou uma função sacerdotal e ficou leproso e morreu. Hoje tem um monte de influenciador por aí batizando pessoas. Sai batizando. A pessoa não faz um curso de batismo, a pessoa não sabe o que é a fé cristã, a pessoa só fala que crê em Cristo, mas ela não tem aliança com ninguém, ela não tem um pastor, ela não tem uma família de fé, ela não tem discipulado. Então ele fica aquela coisa assim: eu me converti e agora? Agora é tu contigo mesmo. Pessoas que estão usurpando o que é direito da igreja. Vai ter consequência. Fica um monte de gente com a vida toda errada ainda, que bastava alguém ajudar, discipular, para consertar, com a vida toda errada, se batiza e acha que já cumpriu a obrigação, já está tudo certo. Não está tudo certo. Você não vive transformação de vida. Esse teu batismo aí, meu amigo, foi um banho mal dado. Porque batismo é testemunho de transformação. Batismo não é ritual frio, não é ritual de purificação. Não é porque você fez o batismo que você é purificado. O batismo é um reflexo da purificação que você já tem. Misericórdia. Aí ele vai e oferece incenso a Deus, morre. O que aconteceu? O povo ficou assustado. Ele era o herói do povo, o grande administrador, o grande rei, e cai num vacilo desse, da vaidade, morre, está todo mundo assustado. Então Isaías fala: no ano em que morreu o rei Uzias, ou seja, num momento complexo para a nossa nação. Foi nesse momento complexo. Eu sei o momento que a nação vive. Ele está antenado. Ei, você precisa estar antenado ao momento que a tua nação vive. Nós não temos segurança jurídica alguma. Nós não temos tranquilidade jurídica alguma nesse país. Quem tem conexões pode roubar que é solto. Quem não tem, não faz nada e fica preso, desde que você seja de um lado que eu não concordo. Eu não estou falando de política, eu estou falando de liberdade. Eu não estou falando de política, eu não estou falando de partido, que se dane os partidos. Eu estou falando de dignidade. Eu estou falando de honestidade. Um político evangélico que apoia gente que rouba, ele não é evangélico, ele é um sem vergonha. Ele é um traidor. Mas nós estamos aí, sem notar o caminho que o Brasil está tomando, o caminho que nós estamos tomando, de pessoas sem emprego. Diminuiu o desemprego. Acorda, gente. Nós temos mais de 50 milhões de pessoas no Bolsa Família. Esse pessoal não conta na avaliação de quem está desempregado.
Pega os 50 milhões, tira o Bolsa Família, são 50 milhões de desempregados a mais. Ei, pastor, não sabia. Pois é, um povo que tem um Deus poderoso, que não vê o momento que a nação vive, desemprego aumentando. Você vai no centro da cidade, cheio de loja, vai no centro da cidade, cheio de loja fechada. O Menezes Cortes, o cara que vendia pastel no Menezes Cortes era um bilionário, vendia 300 pastel por segundo quase, fechada a loja, nem para vender pastel, me desculpa. Um tempo difícil, as universidades sucateadas, o desemprego que vem aí, você não tem noção, as empresas públicas sucateadas, quebrando tudo. O correio, daqui a pouco alguém tem que entregar o correio, porque ele não vai entregar mais nada. A verdade é essa. A verdade é essa. Ah, pastor, eu discordo. Você discorda de quê? Pesquisa, pô. Discorda de quê? Eu não falei de político, eu não falei de nome de partido, eu estou falando dos fatos. O fato é que o momento do nosso país é difícil, de insegurança, de pobreza, de empresas, um monte de empresário indo para o Paraguai e Uruguai, um monte de gente indo, fazendo domicílio fiscal lá, porque o aumento de impostos no Brasil é insaciável. Fizeram uma reforma tributária agora que aumenta os impostos para os empresários. O empresário não vai ficar enriquecido. Que papo é esse, empresário que gera emprego? Para com isso, que bobeira é essa? E quando você é empregado e começa a ganhar o seu dinheirinho, você depois monta o seu negócio também. E gera mais emprego. Pastor, você está falando de política. Eu não estou falando de política, eu estou falando do momento do país. Eu estou falando que o nosso povo está sofrido, que as escolas estão sucateadas, que a política está perdida, que o judiciário está perdido, que só tem uma solução para o país: Deus, conversão, transformação, presença do Espírito Santo. Você acredita em instituição? Instituição não salva essa nação. Você quer uma transformação? Você precisa entender um momento. Você precisa ser um aliado de Deus para orar pela sua pátria, para fazer a sua parte, para ser um cidadão melhor, para votar com inteligência, para pedir a Deus discernimento, para a gente melhorar a nossa pátria, a nossa nação. Você está esperando o quê? Que alguém vai resolver? Ninguém vai resolver. Só um avivamento que vai implodir as estruturas do mal que estão já engendradas nesse país. Segundo lugar, se nós queremos uma mudança, primeiro precisamos estar conscientes do momento que nós vivemos. Segundo, você precisa ter uma visão verdadeira sobre quem é Deus. Quem é o teu Deus? Não, eu tenho muito temor a Deus. Tem muito temor a Deus de por quê? Não, porque eu tenho temor. Mas por que você tem temor a Deus? Não, porque eu não faço nada de errado. Porque eu vou na igreja. Porque eu tenho uma Bíblia aberta na minha sala, no Salmo 91. Quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? O teu Deus é com letra minúscula, com letra maiúscula. Os anjos estavam cobrindo o rosto, não podiam olhar para o Senhor. Cobriam os pés, sinal de reverência. E estavam voando com duas asas, estavam em movimento. Deus quer a atitude da gente, Deus quer movimento da gente. Mas os anjos estavam dizendo algo incrível. Quando nós lemos o versículo 1 a 4, nós lemos assim:
serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam e clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo. No hebraico não existe a palavra santíssimo. Quando você queria enfatizar alguma coisa, você tinha que repetir 3 vezes. Por isso que ele diz: Santo, Santo, Santo. Deus é completamente santo, é totalmente santo. Mas tem gente que acha que pode viver no pecado e Deus vai honrar. Mas depois ele diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ei, tem gente que está achando que tem poder para fazer o que quiser na nação. O Senhor dos exércitos, basta ele dar um basta que acabou. Se o Senhor dos exércitos estalar um dedo, acabou para os poderosos. Seja da Rússia, da China, do Brasil, da Noruega, de qualquer lugar. Ei, o Senhor dos exércitos, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Ele tem todo o arsenal, todo o armamento para implodir qualquer coisa e qualquer maldade da terra. Ele é o Senhor. Quem é o teu Deus? O teu Deus é desse Deus grandioso. Sabe por que você às vezes não sabe que Deus é esse? Deixa eu te falar por quê. Porque nós perdemos a veia, a inteligência da oração. Você quer um conselho? Descubra como orar. Sem oração não dá. Nós estamos tão acostumados a fazer certas coisas que a gente vai lá e faz no automático. E a gente acha que sempre vai dar certo. Cara, tinha um cara chamado Sansão. Esse tal do Sansão, ele batia em todo mundo. Os filisteus ficavam desesperados com ele. Naquela época não tinha revólver. Hoje não tem valentão mais. Naquela época era na mão, na espada, na lança, na flecha e na faca. O Sansão acabava com todo mundo. Só que quando a glória de Deus saiu da vida dele, ele não conseguiu ganhar de um filisteu sequer. Aquele homem forte se tornou vulnerável. Ei, quando a graça de Deus sai, toda a tua inteligência não vale mais. Todo o teu potencial não vale mais. Quando a graça de Deus vai, você vai ver o que é andar sem a graça de Deus. Sem a graça de Deus você não fala bem, não canta bem, não orienta bem, não dirige bem, não administra bem, você não faz nada bem, cara. Nós precisamos entender que a oração é um caminho que não é um ritual de momento. Senhor, abençoa aí, valeu? Não. A oração, ela precisa ser um momento de diálogo. Pode até botar um teclado aí. Um momento de diálogo. Um momento em que você, de alguma maneira, você para bater um papo com Deus. Você para dialogar com Deus. E você fala: Deus, eu não estou legal. Ela, nossa querida, está no estado de inclusão. Amém? Deixa para lá, olha para mim. Ela é uma querida. Aí a turma ainda atrás dela aí. Ela é uma querida, dá um beijo nele lá por mim. Amém? Queridos, a hora da oração é a hora de você falar: Deus, deixa eu te falar na boa. A garota ali, esquisita pra caramba, aprontou todas, fumou todas as maconhas do bar, e casa com esse cara bonitão, e eu estou solteira, tua serva. Fala para Deus. Eu ainda acho ela meio baranga.
Ah, pastor, vou falar assim com Deus. Fala o que está no teu coração. Estou chateada, porque eu queria ter um esposo. Vira para Deus e fala: Deus, estou aqui, sou fiel dizimista, a empresa do cara ali, meu concorrente, explodindo, eu aqui no maior perrengue. Senhor, está legal não estou entendendo o porquê disso. Fala com Deus, aprende a dialogar com Deus, aprende a conversar com Ele. Deus, por que as coisas não rompem na minha vida? Talvez as coisas não rompam na tua vida porque você tem um problema, que não é falta de dons nem de talentos, é vaidade. A tua vaidade interrompe o teu fluxo. Você chega num lugar e quer se vender, por isso que ninguém quer te comprar. Quem entendeu? Fala menos, ouve mais. Seja simples. Seja intencional, mas com humildade. Fala com Deus: Deus, por que está acontecendo isso na minha casa? Senhor, 2 anos já passando por isso, não estou aguentando. Fala com Deus. Nós temos que voltar para a oração, aprender o poder da oração. Nós temos que achar maneiro ter diálogo com o Todo-Poderoso. Mas não, nós achamos maneiro bater papo sobre um monte de coisa. Põe o jogo, tu viu? Para, sei que é lá. Também tem momento para isso, descontração, mas não pode parar nisso. Deixa eu te fazer um pedido, que é uma luta para mim e para você. Não levar o celular para o último momento da cama. Porque o último momento, antes do sono, a gente meio que fala: pô, vou dar só uma zapeada aqui, antes de dormir. Para descontrair, não descontrai nada. Tu passa raiva, nervosismo, é seduzido, ouve mentira. É tanto zap que passa, cada hora uma emoção. Lê um capítulo da Bíblia antes de dormir. Bota uma regra diferente: 0 zap e 1 salmo, 1 capítulo antes de dormir. Troca o fútil pelo eterno. Troca o passageiro pelo eterno. Oração. Quem é o teu Deus? Tu tem que descobrir quem é o teu Deus, e tu não vai descobrir isso sem oração. George Miller tinha vários orfanatos, nunca pediu dinheiro a ninguém, sustentava milhares de crianças. George Miller, como é que tu consegue isso? Ele falou: cara, eu tenho muito amor pelas crianças, eu oro. As histórias de George Miller são assustadoras, coisa do tipo assim: botar as crianças reunidas, as crianças com a canequinha, no orfanato, vamos agradecer a Deus o alimento. As crianças falam: mas que alimento? E George Miller fala: Deus proverá. Eles acabam de orar, bate na porta alguém, eles abrem a porta do orfanato, é o leiteiro. Cara, eu estava indo para tal lugar, o meu carro deu problema aqui. Aí senti no coração de doar esse leite todo para vocês aí. Agora imagino que são 2.000 crianças ver, depois da oração, o leite chegar. Ei, tu tem que agradecer para ver. Tu tem que agradecer para ver. Nós somos ingratos pra caramba. Ingrato demais, mas queremos ver. Tu não tem que achar que tu vai ver com ingratidão, tu tem que agradecer para ver, porque a gratidão é uma alavanca de milagre. A gratidão é uma alavanca de milagre. Por isso que eu digo: não vou dar meu dízimo não. Tá bom, cara, bem-vindo.
bem-vindo. Mas pastor, posso ficar aqui na igreja à vontade, sem dar o dízimo? Pode, fica aí. Vou continuar dando o meu melhor, conte comigo, conte com a equipe pastoral, está tudo bem. Aqui ninguém paga por serviço, amigo. Aqui o trabalho que a gente faz pastoral, eu faço por amor. O salário que a igreja me dá e dá para os outros pastores é para a gente se sustentar. Porque se fosse para ser empresário, eu acho que eu ia ganhar um bom dinheiro, hein? Eu não vou cuidar de você porque você dá ou não dá o dízimo. Por isso que eu nem quero saber se você dá. Que se dane se você não dá. Mas saiba de uma coisa. A gratidão precede o ver. Em último lugar, para fazer a virada da nossa vida, você precisa entender o momento que a gente vive. Você precisa entender quem é o teu Deus. Mas você precisa entender quem você é. No versículo 5, Isaías vai dizer: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías, fez um diagnóstico. E ele falou: cara, eu tive uma visão de Deus, mas eu sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de impuros lábios. O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que a impureza dele, nos lábios, ela tinha motivo. Que a impureza dele tinha a ver com a influência do meio. O que Isaías estava dizendo é: eu perdi para o meio. O mundo me influenciou. O mundo me ditou um comportamento. O mundo me mostrou uma forma de viver. Foi isso que ele estava dizendo. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, eu estou sendo Maria, vai com as outras. E eu estou olhando para um monte de gente aqui que talvez você possa dizer: ei, pastor, eu também tenho sido influenciado pelo mundo. Eu também tenho comprado alguns conceitos do mundo. E a minha pergunta para você é: o que tem impuro? Talvez seja a tua boca. Talvez você fala demais, talvez você pragueja demais, talvez você murmura demais, talvez você xinga. Talvez você, quando vai dialogar com as pessoas, você não quer perder discussão, e você usa das palavras mais malditas que podem ser usadas numa discussão. Tudo, nada, ninguém, sempre. Você sempre faz assim. Você não me ajuda em nada. Tudo para você é isso. Ninguém acredita em você. Essas palavras tiram do outro a possibilidade de sequer mudar. Porque se é tudo, nada, ninguém e tudo, então, meu amigo, eu não presto mesmo. Falta o sempre. Você sempre faz desse jeito. Você sempre é assim. Ei, cuidado com as suas palavras. Elas cansam. Eu fico cansado com gente que me reclama demais no meu ouvido. Às vezes tem uns líderes, tudo, eu falei: ai meu Deus, eu gosto de solução. Irmão, o problema é esse, minha solução é essa. Tem um problema? Tem. Oportunidade para a gente crescer. Pronto. Tem problema? Oportunidade para a gente avançar. Vamos embora. Agora não. Já tem um monte de problema, pô. Tu é inteligente, capaz, tem dons e talentos, vai me trazer mais um? Me traz a solução, me traz o problema com a solução. Pastor, tem isso, vou fazer assim. Opa, olha, legal, vamos embora. Cuidado com a tua boca. Cuidado com a tua arrogância.
porque uma hora você fala pesado com quem você acha que você podia. Cuidado que uma hora você fala grosso com quem você não podia, hein? Suas vitórias e suas compensações não lhe dão direito de usar a sua boca do jeito que você quiser, não. Baixa a sua bola. As pessoas são sensíveis, as pessoas têm sentimentos, as pessoas têm problemas. Você não pode achar que você pode usar a sua boca como você quiser. Talvez o impure a sua boca e não seja nem palavrão o seu problema. O seu problema é como você articula suas palavras. O seu problema é o quanto você fere com as suas palavras. Talvez sua impureza seja nos seus olhos. O que você anda vendo? Ah, pastor, eu estou assistindo uma série, tem umas cenas meio pesadas, mas sabe, pastor, eu sou casado, né? A gente tem vida sexual, sou casado, qual o problema de ver isso? Qual o problema? É a tua mulher que está no vídeo? Aquele cenário não afeta em nada a tua vida? Cuidado com o que você vê. Talvez tua impureza seja apenas tua vaidade. Qual a tua impureza? O anjo foi no altar, tirou a brasa viva e tocou nos lábios de Isaías, falou: está purificado. Se você fizer o diagnóstico, você deu o primeiro passo para hoje, Deus pegar a brasa viva, tocar na área de impureza da tua vida, e te curar, e te curar. Deus quer nos curar, porque a gente curado, a gente cura outros. A gente curado, a gente muda a história dessa cidade, a gente muda a história desse estado, a gente muda a história desse país. A gente curado, a gente transforma. Pastor, eu não consigo fazer nada. Irmão, você vai fazer muito. Pastor, mas eu ganho pouco, eu quero que você ganhe muito mais. Se for para a glória de Deus, se for para transformar esse mundo, eu quero que você seja arquibilionário. Se for para o nome do Senhor Jesus e muito longe, que você tenha muita possibilidade, muita visibilidade, que Deus te dê influência que você nunca imaginou. Ei, se é para a glória de Deus, que seja o maior possível na tua vida. Toma posse dessa palavra, recebe isso sobre a tua vida. 2 Samuel capítulo 12, fala de um jovem maravilhoso chamado Davi. Ele se tornou rei, seu coração era puro, um homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele se tornou rei, um dia o exército dele foi para a batalha, e ele ficou no palácio. Ele saiu da batalha, ele ficou no palácio. E quando ele ficou no palácio, ele começou a ficar olhando o que não devia. E ele olhou para dentro de uma casa, ele viu uma mulher. Ela estava se banhando, uma mulher bonita. Ele traz ela para o palácio, ele se deita com ela. Ela é uma mulher casada com um dos soldados dele que estão na batalha. A mulher fica grávida. Ele traz o soldado chamado Urias e fala: Urias, vai para casa, você merece. Ele queria que Urias se deitasse com a mulher, para quando ela estivesse grávida, quando ela ganhasse o neném, caísse na conta de Urias. O filho seria de Urias e não dele. Ele quer agora esconder o seu pecado. Ei, bota uma coisa na tua cabeça: o teu pecado vai aparecer. Não tem um pecado que tu faça lá na China que não vai aparecer. Acorda. O teu pecado vai aparecer. Não acredite em mentira. Se eu estiver lá no quinto dos infernos, meu amigo, e eu aprontar um pecado lá, meu irmão, vai ter um pinguim que vai contar. Meu amigo, não tem jeito, o pecado aparece, porque quem dá visibilidade ao pecado é Satanás, que quer destruir, não você apenas, quer destruir a tua reputação. Destruir a reputação de um crente é melhor do que destruir o crente, porque um crente sem reputação faz mais estrago do que um crente morto. Meus amados irmãos, o Davi agora traz o cara fala assim: eu não vou dormir com a minha mulher quando o exército do meu rei está na batalha. Meu Deus, o cara é melhor que o Davi.
O que o Davi faz? Manda o cara para a batalha e fala, bota ele na frente de batalha para morrer. O cara morre. Davi já teve adultério e agora tem o quê? Um assassinato. Pecado puxa pecado. Aí agora vai vir um terceiro pecado. Davi fala assim, o que houve com aquela moça que está chorando? O marido dela morreu. Ah, coitada, traz ela, eu vou casar com ela. Para acolher a coitadinha. Hipocrisia. Um pecado puxa outro. A Bíblia diz que um abismo puxa outro. Ei, cuidado, meu, está na hora de parar. Está na hora de fazer um diagnóstico. Fala, cara, quem sou eu? Eu oro, eu leio a Bíblia, eu sou um dizimista. Ah, pastor, vou ter que ser dizimista? Tem que ser. Ah, mas eu ganho muito, glória a Deus. Ah, mas eu ganho pouco, glória a Deus. O glória a Deus é para fidelidade, não é para quantidade. Ah, pastor, mas e aí? E aí, meu amigo? Que Davi fica 1 ano fingindo que está tudo bem. Um dia o profeta Natã fala com ele, Davi, deixa eu te contar uma história aqui. Fala, tinha um cara, só tinha uma ovelhinha, amava aquela ovelhinha, cuidava dela. Um outro tinha várias ovelhas. Tu acredita que o cara que tinha várias foi lá e pegou a única do camarada e trouxe para ele? E ainda matou o cara? Sério? Me fala quem é esse miserável que eu vou matar ele. Você. Você, Davi, você que tirou a esposa de Urias, eles viviam um casamento maravilhoso, eles se amavam, Urias, ou Davi, você acabou com uma família, seu vagabundo. Acorda, Davi, o sem vergonha aqui é você. Sabe o que aconteceu com o Davi? Quebrantamento. Eu não entendo Deus, e nunca vamos entender, como que um cara que aprontou o que Davi aprontou, quando ele tem um quebrantamento real, Deus perdoa tudo. Porque a gente quando perdoa fica uma raspinha às vezes. Com Deus não. Deus perdoa porque o arrependimento de Davi é completo. Ele escreve salmos que demonstram isso. E depois Deus falando dele vai dizer o quê? Davi, homem segundo o coração de Deus. Ei, quando tem arrependimento tem transformação e tem perdão completo. Hoje nós podemos mudar o jogo da nossa vida. Como? Primeiro, você tem que entender qual é a realidade que a gente está vivendo. Dias difíceis. Segundo, você tem que entender quem é teu Deus. O tamanho, a grandeza dele. O teu problema de 10 anos é fichinha para ele. Um estalo de dedo muda tudo. Mas qual é a vida que você tem nele para ver esse milagre? Terceiro, quem é você? O momento, quem é Deus, quem é você? Se você rever quem é você, você se associa a esse Deus para mudar o nosso momento. Que o Espírito Santo faça uma obra plena em nós, para que 2026, nós temos 30 dias para preparar o caminho. Preparar o caminho para 2026, ser o ano que a gente precisa.